relação entre pobreza e aprendizado é muito conhecida, mas os cientistas ainda tentam explicar como isso ocorre. Crianças criadas em condições de pobreza têm mais dificuldade para aprender, não só por questões socioeconômicas, mas também biológicas. Pesquisas realizadas nos últimos anos comprovam que a pobreza tem impacto direto no desenvolvimento do cérebro, justamente no período mais crítico da infância, deixando sequelas neurológicas que diminuem a capacidade de aprendizado e que podem durar para a vida toda. Os resultados dessa relação entre pobreza e aprendizado já são bem conhecidos dos educadores, mas os cientistas ainda estão longe de explicar como isso ocorre biologicamente. Ou, nas palavras do pesquisador Jack Snokoff, da Universidade de Harvard, como é que a pobreza consegue atravessar a pele e chegar ao cérebro? Uma explicação simples seria dizer que crianças pobres frequentam escolas piores, têm menos acesso à informação e cultura, portanto, é natural que aprendam menos que as outras, mais privilegiadas. Nesse caso, é fácil jogar a culpa nos professores ou na falta de dedicação dos próprios alunos. Porém, segundo os cientistas, é preciso considerar também que esses alunos já entram no sistema em desvantagem, por mais dedicado que sejam. A capacidade do ser humano de memorizar, lembrar e aprender novas informações depende de uma constante reconfiguração de sinapses, as ligações entre um neurônio e o outro, através das quais são transmitidas e armazenadas as informações no cérebro. Numa situação de pobreza, em que há menos estímulos, piores condições de saúde, má nutrição, maior exposição a substâncias tóxicas, o abuso e outras dificuldades domésticas, esse desenvolvimento primordial do cérebro pode ser prejudicado. Uma vez que esses circuitos são fechados, fica muito mais difícil, mas dá para voltar atrás e reconfigurar o sistema. A criança vai viver com os circuitos defeituosos para sempre, afirma Snokoff, diretor e fundador do Centro sobre Desenvolvimento Infantil de Harvard. Outros estudos mostram que as crianças de 3 anos de idade, cujos pais possuem diploma universitário, têm um vocabulário 3 vezes maior do que crianças cujos pais não completaram o ensino básico. Mesmo entre ratos de laboratórios, filhotes que recebem menos lambidas e carícias de suas mães após situações de estresse, saem-se pior em testes de memória e aprendizado. Há um custo também para a saúde. Crianças pobres são mais suscetíveis a doenças como diabetes, dependência química e problemas cardiovasculares. Existe um caminho de volta, sim. As sequelas da pobreza no desenvolvimento cerebral são profundas, mas não totalmente reversíveis. Estudos com animais mostram que o cérebro tem uma plasticidade suficiente para se recuperar, se os estímulos para que isso ocorra forem também suficientes. No caso dos seres humanos, esses estímulos podem variar desde um simples programa de leitura ou assistência social até a oportunidade de estudar numa boa escola, onde entram programas de inclusão para alunos carentes. Na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, por exemplo, estudantes de escolas públicas que receberam bônus para passar no vestibular se saíram melhor no primeiro ano de estudo do que os alunos tradicionais, que não receberam o mesmo benefício. O importante é lembrar que, se você quer construir uma boa casa, é melhor investir na fundação do que tentar reformar tudo depois. Por isso, dizem os pesquisadores, é essencial que a intervenção seja feita de maneira preventiva, o quanto antes na vida da criança, ajudando a desenvolver diversas formas de pensamento e criatividade. É de suma importância para se obter um bom desempenho na educação e na formação social do ser humano. As escolas de ensino privado, de certa forma, atuam de maneira considerável no quesito incentivo à criatividade. No entanto, tem-se uma lacuna considerável quando se trata das escolas públicas. Sabe-se, porém, que essa problemática cultural não é encontrada apenas nas escolas públicas do Brasil, e sim agrega uma realidade vivenciada pelas crianças e adolescentes no país como um todo. É preciso existir mais incentivos educacionais e ações que despertem a criatividade da criança, de modo que o interesse pelas atividades alternativas seja compatível ou maior
e os interesses pelos jogos de futebol no horário destinado à educação física. Precisa-se de um espaço cultural nas escolas públicas, de momentos lúdicos que possam estimular o desenvolvimento de atividades como leituras, pinturas, poesias, artes cênicas, cinema, vídeo e dança, sendo estas também atividades básicas essenciais no calendário escolar. A melhoria da escola pública, além de incentivar esses alunos a criar textos e ler com mais frequência, a estarem informados sobre o que acontece em sua comunidade, pode transformá-los, inclusive, em defensores dos seus próprios direitos. Para alcançar com êxito experiências, é preciso haver, primeiramente, uma mobilização social, a mobilização responsável pela convocação dos comunicadores voluntários a um determinado propósito, o da melhoria da educação pública e o aumento do incentivo cultural. Ser voluntário é um ato de paixão, ou seja, não é possível mobilizar uma sociedade se não se despertar previamente a paixão. Não se trata de altruísmo, isso é um problema econômico tanto quanto social. A educação é o que constrói a capacidade intelectual de um país, que é a base para o seu desenvolvimento. Portanto, mobilizar para obter essas melhorias na vida das crianças e adolescentes é um ato de paixão pela causa, pela crença que a realidade social dessas pessoas pode ser transformada e, por fim, pela crença com que ajuda os poderes públicos, dos comunicadores ou dos voluntários, das crianças, adolescentes e jovens, para que sejam cada vez mais protagonistas sociais, cidadãos dignos e conscientes. Vejamos agora um vídeo de uma escola que incentiva o desenvolvimento intelectual de uma criança. Este ano, o aluno Tiago Lucas, do Colégio Militar de Itumbiara, foi até o Rio de Janeiro receber das mãos da presidente Dilma Rousseff a medalha de ouro por ter sido o primeiro colocado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu estou aqui no Colégio da Polícia Militar de Goiás para falar com o Tiago Lucas, ele que é aluno do primeiro ano e esse ano ficou em primeiro lugar na colocação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Tiago, além desse ano, você também já ganhou outras vezes, né? Sim, na verdade essa já é a quarta vez que eu ganho medalha de ouro no BMEP. Não sempre em primeiro lugar, mas já é a quarta vez que eu ganho medalha de ouro. É um orgulho muito grande para você ganhar um prêmio como este? Sim, na verdade, desde que eu era pequeno, eu já pensava em, quando eu fosse maior, ganhar alguma coisa, uma Olimpíada. Eu sempre quis fazer isso, então é meu orgulho. Com satisfação, ele mostra a quantidade de medalhas que já ganhou em outras competições e conta que seu objetivo agora é competir a nível internacional. Eu ainda quero, até o terceiro ano, eu ainda quero participar da OBM e talvez, quem sabe, por uma Olimpíada Internacional. O colégio, que sente orgulho em ter um aluno como primeiro colocado, realiza sempre um trabalho com metodologias específicas para incentivar os alunos a participarem de Olimpíadas como esta. Para nós é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, porque é uma oportunidade que às vezes é até única para alguns alunos e eles participam gratuitamente. E o Tiago, além de tudo, é um aluno que hoje já tem um mestrado garantido, é um conhecimento científico numa era de tecnologia que ele tem também gratuitamente e para nós da comunidade é de muita satisfação. Você trabalha feito burro de carga, puxando com um sistema podre que é bancado com o seu suor. Sexta-feira vai pra igreja comungar com a sua família, voz sagrada, Jesus Cristo é o Senhor. E deixa parte do salário, retribuição, a dádiva divina da palavra do pastor. É melhor garantir um lugar no céu aqui nesse inferno, tenta só sobreviver. E o que salva é cervejinha no fim de semana, assistindo o jogo do seu time preferido na TV. Segunda-feira o seu filho tá em casa porque a escola onde estuda não tem nenhum professor. E o professor está na rua apanhando da polícia, tá cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso numa casa confortável, uma família abastada reunida assiste televisão e praguejando fala mal de quem tá na rua, enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação. O fura-fila que entrou na sua frente conseguiu ser atendido muito antes de você.
E aquele cara que foi reclamar do caso, chamado de barraqueiro, que não tinha o que fazer. A sogra dele há semanas na espera, vai pensando que já era, não consegue um leito num hospital. E na favela aquela guerra continua, traficante e a polícia no controle social. Mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tu fuma um beck e é chamado de financiador por um senhor que toma uísque e bate na mulher. E nego enche a cara no fim de semana, sai de carro dirigindo, mata 5, puxa o carro e sai de ré. A gente gasta só 6 meses de salário, dando tudo pro governo e não tem quase nada em troca. E o governo vai tomando e gastando seu dinheiro, eles são parafuso e você é porta. Já foram mais 500 anos dessa história e não mudou tanto assim desde a colonização. A diferença é que hoje o colonizador é aplaudido num programa de televisão. A gente acha como se por um milagre Deus no auge da bondade fosse um dia interceder. Enquanto esse dia não chega a gente vai aceitando e esperando alguma coisa acontecer. Mas quem é você? Quem é você? Me diz, quem é você? Quem é você? O teu avô que trabalhou a vida inteira, dia e noite, noite e dia até se aposentar, recebe agora uma miséria de salário, fica 10 horas na fila esperando e não pode reclamar. Mas as crianças vão crescer e o futuro do Brasil por algum dia deverá ser bem melhor. Só que o problema é que as crianças estão crescendo com seus pais longe de casa e mais ninguém ao seu redor. Eu não queria te dizer, mas eu vou ter que te falar. Tu é esperto, mas tá sendo passado pra trás. E pode ser que quando tu percebas isso lá na frente, já seja tarde demais. Agora dance, agora dance. Mão na cabeça, mão no joelho, fica de 4, não pode parar. Agora dance, 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 dance. Mãozinha pro lado, bundinha pro outro, se finge de burro e não pare de dançar. Agora dance, dance, dance. Mão na cabeça, mão no joelho, fica de 4, não pode parar. Agora dance, 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 dance. Mãozinha pro lado, bundinha pro outro, se finge de burro e não pare de dançar. Quem é você? Quem é você? Mas quem é você? Sociedade. Deselegante.